irmãos e irmãs, vamos serenando nossas mentes, nossos corações e elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo o amparo e a proteção da espiritualidade maior que conosco se encontra, também o amparo do nosso protetor, do nosso guia, Miramês, para que conosco permaneça, nos incluindo, nos harmonizando, nos trazendo um maior entendimento sobre a doutrina que iremos estudar. Também, dirigindo nossos pensamentos ao Mestre Jesus, dizemos a Ele, para que fazer com que entendamos a sua vontade, nunca a nossa, entregando-nos as vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançar o vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ventura, e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porque ainda não temos condições de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos a compreender de vossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva de vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque retornamos à vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria do êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos que mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria. Conduzi-nos, porém, à busca do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. E assim seja. Só um minutinho, pessoal, vou ver, tem mais pessoas para entrar. Só um minutinho que eu já sigo com a leitura do Evangelho. Boa noite, Jússi, seja bem-vinda. Boa noite. Só um minutinho que a Marilene está entrando também. Bom, enquanto a Marilene se prepara para entrar, vou fazer então a leitura do Evangelho. Como eu disse antes, vai ser o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O emprego da fortuna, item 11, 12 e 13. Não podeis servir a Deus e a Mamon, retende bem isso, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes dispenseiro infiel dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução desse problema aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que não está animado de amor ao próximo tem sua linha de conduta
toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade, não essa caridade fria e egoísta, que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada. Mas essa caridade cheia de amor, que procura o infeliz, que o reergue sem o humilhar. Rico, dá do teu supérfluo, faze melhor, dá um pouco do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida, e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes lucros. As boas obras, a riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Chevreuse, Bordeaux, 1861. Item 12. Quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Ao ver a atividade que desdobrais, se creria que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata, quase sempre, senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, a vaidade, ou vos entrega aos excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna, frequentemente mais do que suficiente, por acúmulo da cegueira. Não é raro ver aquele a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeita a um trabalho penoso, prevalecer-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhasse para os outros e não para si mesmos. Insensatos, credes, pois, realmente, que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraterna impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Não haveis pensado senão em vosso corpo, teu bem-estar, teus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoística, porque ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito, que viverá sempre. Assim, este Senhor tão estimado e acariciado se tornou o vosso tirano, comanda vosso espírito, e ele se faz seu escravo. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado. Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. E o item 13, ao homem, sendo o depositário, o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que deles tiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não os fazer servir senão a satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão um modo do emprego da fortuna.
Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá um asilo àquele que não o tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer executar e devesse em elas disso tirar um proveito legítimo. O bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. Fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Ó vós ricos, que empregueis segundo os desígnios do Senhor vosso coração. O primeiro se saciará dessa fonte benfazeja. Tereis nessa vida os inevitáveis gozos da alma em lugar dos gozos materiais do egoísta, que deixam o vazio do coração. Vosso nome será abençoado sobre a terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá a palavra da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servidor, entrai no gozo do vosso Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou na terra o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avarentos, entre as mãos das quais a fortuna é improdutiva. Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é porque naquele tempo e naquele país onde vivia, não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria criam depois e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para o bem geral. A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi, pois, dais esmola, quando isso for necessário, mas tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba dela não se envergonhe. Penelon, Alger, 1860. Olha que interessante, né? Essa última parte, quando a gente vê, né, nas sinaleiras, não dá esmola, né? Boa noite, Edgar. Boa noite, Marilene. Esqueci de dar boa noite para os senhores. Sejam bem-vindos. Então, como a gente vê, não é? Começando com essa última partezinha, como a esmola, às vezes, ela é humilhante, né? A gente pensa que está fazendo uma grande coisa, a gente está criando duas situações, formando profissionais da mendicância, ou muitas vezes fazendo com que pessoas se sintam até ultrajadas, né, com aquela necessidade de ter que pedir, estar ali na sinaleira pedindo aquilo, e aquilo às vezes para ela está machucando ela, né? Porque ela gostaria de ter condições de receber o dinheiro dela com dignidade através do trabalho. E muitas vezes essas fortunas, né, é como citou aqui no final. Eu estou começando ao contrário do final para o início, né? Mas me chamou muita atenção pelo que a gente vê quando diz ali que aquele que enterrou os talentos, né, é aquele que tem o dinheiro, mas não, esse dinheiro não produz, a não ser para o egoísmo dele. Vamos dizer assim, eu tenho uma fortuna, eu aplico o meu dinheiro em algum tipo de aplicação que me dá um retorno muito grande, e eu vou estar lá sentadinho na minha mansão, no meu apartamento, enfim, esperando aquilo me trazer os rendimentos, mas que na verdade não produzem esse ganho para essas pessoas que às vezes estão ali na sinaleira. Quantas vezes contra a vontade, mas muitas vezes por necessidade, né? Porque imaginemos a gente vê um filho, uma esposa, um esposo, de repente adoentado, precisando de algo,
e nós não temos como conseguir, né? Às vezes nós criticamos as pessoas, a gente vê muitas vezes essas lutas por salário, né? E que o salário não é digno, o salário é pouco, o salário mínimo, por exemplo, vamos falar sobre ele. Mas isso não é uma questão nossa, é uma questão dos administradores, não é? Se esse salário é insuficiente, essas pessoas que calculam esse salário, claro que responderão um dia, não é? Porque a fortuna, quem a possui, não é para que ele a distribua em forma de moeda, mas sim, é o que nos disse aqui, não é? No final do texto, que se produza meios da pessoa ganhar através do salário, né? Então a gente vai vendo assim, voltando para um geral, agora eu comecei com o final, né? Que Jesus, assim, em todos os ensinamentos dele, ele jamais condenou a riqueza, e nem o rico, por possuir essa riqueza, né? Mas o que ele sempre, nós vemos assim, e ele cita ali a parábola dos talentos, né? Jesus sempre estimula o quê? Que essa riqueza, que essa nossa condição maior financeira, ela seja um instrumento de progresso para quem tem, e esse que tem também produza isso para a humanidade, para aqueles que o cercam, né? Imaginemos assim, se não fosse assim, então Deus, o que estaria fazendo? O que Deus estaria fazendo? Um ser perfeito que é Deus estaria falhando? Dando aos seus filhos um instrumento de perdição, né? Diante da perfeição de Deus, isso não é imaginável, é inimaginável. Então, o que Jesus sempre quis dizer, é que a riqueza, ela é uma das provas mais difíceis. Por quê? Pelas facilidades que a riqueza produz em todos os sentidos. Veja assim, o orgulho. Quantos de nós se tornam orgulhosos quando possuímos, né? O egoísmo, aquilo que nós possuímos é nosso e pronto. A vaidade e o poder, né? Que dificulta muito os desenvolvimentos nossos espirituais. E a gente vê assim, isso aqui não é uma crítica, mas principalmente na classe dos jogadores de futebol, né? Porque interessante, essa categoria é uma categoria à parte, parece, da humanidade, né? Porque são super salários, salários milionários, um dom que essa pessoa tem, que desenvolveu, e quantos a gente vê realmente fazendo a caridade, né? Quantos a gente vê fazendo por ostentação, mas também muitos se vê fazendo a caridade que nem se sabia, até que alguém contou, alguém viu, não é? Mas a gente vê muitos fazendo o seu marketing pessoal em cima disso, né? Então, Kardec, ele afirma, né? Vou dar uma olhadinha na minha colinha aqui, o que Kardec afirmou, que a riqueza, ela é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, pela fascinação que exerce. É o supremo orgulho, ou melhor, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Continua Kardec ainda. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e não possa ser um meio de salvação nas mãos de quem o sabe utilizar. Como certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados a propósito e com discernimento. Então vejam que Kardec também, né, não condena a riqueza,
Porque nós vemos assim, a riqueza, o dinheiro, por si só, ele não é mau. Se nós olharmos o dinheiro, ele é neutro. Nós é que vamos, nós é que vamos, só um minutinho, pessoal. Tá, a Eliane está entrando. Então, nós é que vamos dar o bom sentido ou o mau sentido a essa riqueza. Então, os males que esse dinheiro, que essa riqueza produz, são devidos a nós, ao homem. Por quê? Porque ele se deixa dominar pelos prazeres e facilidades, né? E tudo isso nos proporciona. Imaginemos, né? Às vezes eu fico pensando, a gente muitas vezes até critica, né? O preconceito. Mas imaginemos nós, de repente, ganharmos uma fortuna numa mega sena, uma mega sena da virada, que o ano passado, se não me engano, foi 400, 500 milhões. Será que eu também? Eu digo isso, será que eu também, que eu digo, é mesmo eu tendo esse conhecimento espírita? Será que se eu tivesse essa oportunidade, eu também não iria ficar tentado? Então, por isso, jamais devemos condenar alguém, não é? Porque nos coloquemos no lugar do outro sempre. Então, Jesus, se ele tivesse condenado a riqueza, ele teria condenado o trabalho também. Porque o trabalho é que, com aquelas exceções, né? É claro que nós conhecemos todos, é que vai nos proporcionar essa riqueza. E se não fosse o trabalho, a humanidade entraria num retrocesso que impedia, então, esse progresso, que também é uma lei divina. Quando nós estudarmos lá as leis morais, nós vamos ver que uma das leis morais é o trabalho. Então, aqui, nós falando de trabalho, quando é o trabalho digno, santificante, Jesus não condena essa produção dessa fortuna. Imaginemos assim, nós temos uma grande construtora, construímos casas e apartamentos e os vendemos a qualquer tipo de população, tanto carente como mais abastada, mas que cobremos um preço justo. É justo o lucro em cima disso, não é? E vejam assim, eu sempre cito o, aquele empresário aqui de Santa Catarina, que tem lojas em todo o Brasil. É claro que ele é bilionário, mas quanto de emprego ele produz? Aí nós vamos dizer assim, mas e o salário é justo que ele paga? Não sei, aí é um problema dele, não é? Então, vamos pensar em nós, em ganharmos esse salário com dignidade trabalhando, né? Quanto a ser justo ou não, esse é um problema dele. E se nós não estamos satisfeitos com esse salário, busquemos um emprego de um melhor salário, não é? E Allan Kardec, então, ele diz da importância do trabalho na melhoria material da Terra. Essa melhoria material que vai proporcionar essas condições de moradia que eu estava falando. O homem também, através desse dinheiro, vai desenvolver os meios de produção que vão melhorar tanto em questões físicas, né, de aprimoramento de materiais, maquinários, enfim, tudo isso vai proporcionar o quê? Emprego para uma população, trabalho, para que se ganhe, né, esses salários dignos trabalhando, porque digamos que podemos achar um salário mínimo baixo, mas ele ganha dignamente como? Trabalhando, né? Então, essa produção industrial, ela provoca, então, um interrelacionamento entre os povos. Por quê? Porque nós vamos trocar mercadoria entre países, né? Que são as importações, as exportações. Nós estamos trocando mercadoria e tecnologia. Quantas mercadorias, quando vêm, também vêm com aquela, vamos dizer assim, aquela obrigação da tecnologia também ser trazida para esse outro país, não é? Então, há essa troca muito grande. E assim a humanidade toda progride, né? Então, é importante esse relacionamento entre os povos, né?
Nós vamos ver, por exemplo, o desenvolvimento dos meios de comunicação, o desenvolvimento da ciência. Tudo isso produziu a riqueza. Como a ciência produz riqueza, não só na questão farmaco-medicinal, mas em tudo onde a ciência produziu melhorias para nós, não é? As tecnologias, os estudos, imaginemos nós sem internet hoje, não estaríamos aqui, não é? Sem a televisão, sem o telefone. Então vejo que tudo vem para nos auxiliar a melhorar. E se não existisse as fortunas, pessoas com esse dinheiro para investir, estaríamos no mundo primitivo ainda, né? Então, tudo isso, essa riqueza, vem o quê? Desenvolver a nossa inteligência. A princípio, então, mais na satisfação das nossas necessidades materiais. A princípio, essa inteligência se desenvolve por quê? Para nos trazer comodidade material. Mas que é necessário também, além dessa material, as necessidades espirituais. E através dela, nós vamos ter condições de ter um conhecimento mais das verdades morais. E como? Se não tivéssemos a riqueza para produzir a imprensa, a impressão de livros, não é? Como é que estaríamos lendo livros espíritas hoje, se não fosse o descobrimento da imprensa, não é? Então, tudo isso envolveu o quê? Alguém que financiou. Então, a riqueza, não vamos esquecer que é um fator de progresso. Sem essa riqueza, não haveria grandes trabalhos, né? E nem atividades em pesquisas, né? Estímulos a pesquisas, porque não teria quem investiria nisso. Como iríamos pesquisar algo sem ter alguém para investir? É claro que lá adiante, essa pessoa que investiu, que é o retorno, nós vivemos ainda no mundo material, não é? Então, essa riqueza, essa inteligência, ela pode não ser uma causa imediata, né, do progresso moral, mas é um poderoso elemento, vamos dizer assim, de progresso intelectual. E o progresso intelectual nos permite entender a questão moral. Quanto mais nos intelectualizamos, mais condições temos de ver a questão moral. Nós vemos assim, aquele selvagem, aquele bruto lá na selva, as questões morais dele são bem diferentes da nossa já. Já temos o intelecto mais desenvolvido, né? É claro que às vezes nós confundimos a pessoa com alto intelecto, mas ainda muito embrutecida, porque é um espírito ainda selvagem, violento, né? Então, assim como nós vemos assim a riqueza como um instrumento, né, de progresso material na nossa terra, mas vai também muitas vezes nos ensinando a ter um desprendimento, um critério, um bom senso, além do necessário ao nosso bem-estar. E muitos também podem usar, então, esse desenvolvimento intelectual para aprimorar essas qualidades morais, porque o estudo nos dá essas condições de nos moralizarmos, né? Podemos nos tornar. Quantos nós vemos que têm fortunas que são generosos, né? São solidários, são fraternos e proporcionam aos demais seres humanos, né, os meios de trabalho e de estudo, né, que desenvolvem esse amor ao próximo, né, muitos homens de fortuna também têm esse bom senso, esse senso moral já mais desenvolvido, não é? Então, nós homens, o que nós temos por missão aqui na Terra? Em primeiro lugar, né, trabalhar pela melhoria material do globo, né? Esse nosso dinheiro, as nossas fortunas, eles a princípio desenvolvem essas nossas condições materiais. Então nós devemos desbravar esse nosso planeta, sanear esse nosso planeta e dispor ele para um dia receber toda uma população em toda a extensão dele. Isso é o que é o bem material que vai produzir.
né, para alimentar uma população. Então, se deve o quê? Essa população está sempre crescendo, devemos aumentar a produção, e aumentando a produção, consequentemente, teremos mais pessoas com meio de subsistir, né? Se uma região, por exemplo, não tem condição suficiente para produzir, o que nós fizemos sempre? Nos mudamos para outra, né? Nós buscamos ainda essas melhores condições materiais. Por isso, essas relações entre os povos, né, se tornam uma necessidade que vai, aos poucos, nós destruindo esses obstáculos materiais, né, que nos separam umas nações das outras. Com o desenvolvimento da ciência, nossas comunicações, com maior rapidez. Tudo isso gera riqueza, não é? Essas comunicações. Eu lembro uma época, eu trabalhei num banco, em 1978, ainda era com fax, ainda era com correspondências. Imagine, né? Depois veio o e-mail, depois a internet. Então, tudo isso gera riqueza, que gera bem-estar material para uma população, né? Então, a ciência, né, que nós estamos falando, ela vem trabalhando para essa nossa melhoria, a nossa satisfação, vamos dizer assim, material dentro da humanidade terrena, né? Então, essa ciência nos auxiliou a produzir maior riqueza. Então, essa maior riqueza, ela exigiu de nós mais trabalho. E esse maior trabalho aumentou e desenvolveu a nossa inteligência. E essa inteligência, que a princípio é concentrada nas satisfações das nossas necessidades materiais, ela vai, com certeza, ajudar mais tarde as verdades morais. A riqueza sendo o primeiro meio, vamos dizer assim, de execução, o qual sem ela, assim, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulo, nem com pesquisas, nem com nada mais. Então, são necessários, não é? Então, a riqueza é um elemento do progresso. E se nós analisarmos, o progresso é uma das leis morais também de Deus. E quando Jesus ele afirma que é mais fácil entrar num camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico se salvar, ela tem sido mal interpretada por nós, alguns de nós, julgam que toda pessoa rica, abastada, está por essa afirmação do Mestre Jesus, irremediavelmente perdida. Mas não é assim que Jesus entendia. Ele estava alertando a todos nós quanto ao bom emprego dessa riqueza, não é? Quando, por exemplo, ele foi convidado a visitar a casa de Zaqueu, Zaqueu publicano, né? Considerado, então, na época, o publicano, na época, era considerado um homem de posses. O que ele disse? O que disse Zaqueu? Ou melhor, o que disse Jesus a Zaqueu? Hoje entrou a salvação nesta casa. E o que diz o Evangelho sobre a riqueza? Eu vou olhar minha colinha aqui. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem nenhuma apelação, nenhuma ideia que repugna a razão. Então é verdade que a riqueza, para quem não sabe usar, para o bem, naturalmente, ela é um obstáculo para a felicidade futura do espírito. Então, para muitos, né, como nós já dissemos antes, ela vai facilitar o orgulho, o egoísmo, né? Então,
nós devíamos pensar bem quanto ao possuirmos algo, né? Devemos meditar a respeito dessa palavra ou dessa parábola. O emprego da fortuna. E é interessante que para a próxima semana vai ser desprendimento dos bens terrenos. Olha que interessante como nós sempre vamos seguindo uma sequência, né? E vai a cada estudo nos trazendo um entendimento maior, né? Então, concluindo a minha parte, eu acho que eu já falei bastantinho, né? Jesus jamais condenou a fortuna, a riqueza, muito pelo contrário. Ela bem usada, ela é motivo de júbilo, não só daquele que a possui, mas a todos que ela beneficia, não é? Então, pessoal, agora eu espero os demais comentários. Alguém gostaria de dar início aos nossos comentários? Fátima. Abriu. Eu sabia. Boa noite, grupo. Saudades de cada um de vocês, tá? E antes de eu ler uma reflexão aqui que eu peguei na internet, eu queria dizer assim, ó, eu sempre falava no passado, né, a importância desse estudo na minha vida. E esse período de férias que a gente teve com o grupo, eu me peguei várias vezes me questionando sobre os ensinamentos que nós tivemos, né? Eu já estou indo para o 3º ano, né, aqui no grupo. Então, é muito importante, é muito relevante isso para minha para o meu crescimento moral, o meu crescimento espiritual, tá? Então, vamos perseverar e manter, né, o grupo ativo, porque é só crescimento. Então, eu peguei uma reflexão e que diz assim, é um resumo de tudo que o Daniel muito bem falou, tá? Se os homens soubessem empregar melhor os bens da terra em benefício geral, a violência de toda espécie, em todas as camadas sociais, seria, se não eliminada, pelo menos muito diminuída. Usar bem a riqueza não é distribuir os seus bens e ficar também pobre. Não é dar, simplesmente, é satisfazer as necessidades emergenciais, mas empregar recursos para sanar as causas do mal. Não é ficar só alimentando e vestindo os pobres, mas auxiliar suas crianças na aquisição de qualificação para um trabalho digno, auxiliar os trabalhadores a fazerem cursos de reciclagem, melhorando seu desempenho, aumentar a produção, aumentando o número de empregos, etc. Precisamos nos lembrar que o homem é depositário, administrador dos bens que Deus lhes colocou nas mãos. Ele terá de prestar contas do emprego que faz desses bens, em virtude do seu livre arbítrio. E se ele tem a liberdade de viver como quiser, tem também a responsabilidade de arcar com as consequências dos seus atos. Não é o dinheiro que nos condena ao processo de angústia, é nossa maneira de empregá-lo quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso. Essa é a minha participação de hoje. Obrigado, Fátima. Então, não devemos esquecer que não é só os que têm fortuna que podem fazer o bem, fazer a caridade. Nós, os pobrezinhos, também podemos. Não é só o dinheiro que a pessoa precisa. Muitas vezes, uma palavra, uma prece, não é? Aí vamos para aquela parábola, o óbolo da viúva, né? Que Jesus incentiva ali, nessa parábola, em que o rico não dê só o supérfluo, mas também o que é necessário para ele, que ainda é supérfluo, né? Então, existem muitas formas, né, de nós fazermos a caridade, o bem, e às vezes não temos a fortuna dos bens materiais, mas temos a fortuna do quê? Da empatia, da bondade, não é?
Kátia, e você? Vamos lá. Foi com base, né, em tudo que Daniel já expôs aí, e também a Fátima, eu estou pensando aqui que cabe uma reflexão nossa, né? Esse texto, assim como todo o Evangelho, ele é muito rico, e nós teríamos aí assunto para uma semana de conversa, né? De tantas coisas que nós podemos analisar nesse contexto aí das riquezas, das fortunas que o Pai nos proporciona, né? Eu escrevi aqui uma pergunta para deixar para gente refletir. Qual é a nossa maior e melhor riqueza, fortuna, né? O que cada um pensa, o que cada um acha que tem, que é a sua fortuna, né? E eu anotei aqui algumas coisas, eu fui assistindo umas palestras, coisa e tal, mas quando eu li o texto, a primeira coisa que me veio à mente da nossa grande fortuna é a nossa vida, né? A oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui, né? De, de refazer a nossa história espiritual, ou refazer não, a gente não pode mudar o que já foi feito, mas da gente melhorar o nosso espírito, da gente evoluir o espírito, né? Aliás, evoluir o espírito não, nós evoluirmos, né? Somos o espírito. O nosso corpo, Deus nos deu, pelo menos nós que estamos aqui agora, né? Termos um corpo, se não perfeito, mas quase perfeito, ouvimos, vemos, falamos, sentimos, enfim, todas as vantagens. Nós temos um corpo que pode viver essa vida, que pode contribuir com essa vida. A nossa família, né, todos aqueles que estão aqui ao nosso redor, que já passaram, alguns que virão ainda para a nossa família, e que nos fazem crescer, e que nos ensinam, e que também nos proporcionam contribuir com a vida e com o melhoramento deles, né? A importância que nós temos na nossa família, e como a nossa família é importante na nossa vida profissional, né, como o Daniel também já colocou, o quanto nós podemos fazer a partir do momento em que nós aprendemos um ofício, a partir do momento em que nós temos uma responsabilidade profissional também sobre os outros, de proporcionar um salário, de proporcionar o melhoramento do outro, proporcionar o bem material do outro, né? Quanto a gente pode contribuir. A nossa inteligência, né, que queira Deus que sempre usemos para o bem, né, para a evolução da humanidade, para a evolução da ciência, como o Daniel também já colocou aqui. Os nossos bens materiais também, né, porque eles também são importantes. Eles também nos fazem, eles também nos permitem fazer bem o nosso trabalho, a nossa vivência, a nossa consciência, né? A nossa consciência de que nós devemos fazer o bem, a nossa consciência de que nós devemos, sim, dividir as nossas fortunas, de que o papel que nós temos nessa vida, com cada pessoa, em cada situação, a consciência de fazer o bem, da caridade, de lidar com esses nossos monstrinhos, né? Que são o egoísmo, a vaidade, a ganância, o nosso ego, a nossa consciência de estarmos sempre orando e vigiando. Quanto isso é uma riqueza tão grande, né, gente? Se a gente for pensar direitinho, o quanto que a gente acorda todo dia, tem uma vida para viver, uma vida para fazer diferente, né?
para melhorar. E como o Daniel colocou ainda há pouco, a capacidade de ouvir o outro, né? Isso eu assisti uma palestra ainda há pouco, até a pessoa ia exatamente falar sobre esse assunto do Evangelho, esse texto, e ele acabou indo para o atendimento fraterno, né? Ele disse, olha, minha conversa, eu vim aqui para falar sobre outras coisas, mas eu quero falar sobre atendimento fraterno. A nossa capacidade de ouvir, termos ouvido para ouvir. Quanta diferença a gente pode fazer na nossa vida e na vida do próximo, né? Ouvir. Era essa a minha contribuição, gente. Muito obrigada e muito bom estar aqui de volta com todos vocês. Também estava com saudades. Obrigado, Kátia. Então vejam que dá para a gente perceber tudo que a Kátia citou, faz parte da nossa fortuna. Cada itemzinho podemos pegar com uma fortuna nossa, né? Se a gente desenvolver isso. E essa parábola, bem como você citou, né, Kátia? Nós pegarmos cada parágrafo, nós podemos falar uma semana toda, porque é muito ensinamento, né? E que a gente, cada um, dentro da sua ótica, vai colocando e nós vamos somando tudo. Por isso a importância de nós trocarmos essas ideias. E uns vão acrescentando aos outros. Não é? O que a Kátia disse me serviu, serviu para a Fátima. O que a Fátima disse serviu para mim, serviu para a Kátia. O que cada um vai falando, vai nos acrescentando. Então é importante essa troca de ideias para o nosso crescimento, a nossa fortuna, né? Josi, posso te passar a palavra, Josi? Pode. Boa noite, eu também estava com muitas saudades de todos, né? Então, como tu falou, né, Daniel, um vai acrescentando ao outro, né? Mais ou menos o que todos vocês falaram, né? Vocês já complementaram bem. A gente tem muitos exemplos, né, de muitas fortunas mundiais que, quando a pessoa já estava perto da morte, que ela se deu conta, né, que ela trabalhou e que ia ficar tudo aí, que ela não conseguia nem mais a saúde dela, né? Quantos exemplos temos, né? Mas também temos muitos exemplos, né? Eu sou fã de rock, eu sou roqueira de carteirinha, né? Apesar de ter mais de 50 anos, mas sou roqueira. E o Mick Jagger, não sei se muitos conhecem, né? Ele fez um comunicado no final do ano passado. O Mick Jagger está com mais de 80 anos, né? Ele doou a fortuna dele, quando ele morrer, ele já deixou um testamento pronto, para caridade, para estudo, para caridade, né? Que não pode arcar com uma faculdade, porque os filhos dele, ele disse que já tinham fortuna que chega, né? Então, ele deixou, porque ele é o dono da marca da banda, né? Então, a marca da banda, ele doou, né? Quando ele morrer, toda para caridade, né? Então, e assim, exemplos mundiais, eu tenho exemplos também de pessoas no meu conhecimento, eu tenho exemplo de um casal que mora no meu bairro, e muito ricos, eles tinham uma metalúrgica que fabricava metais decorativos, né, torneiras com ouro, coisa assim, muito chique, muito caro, sabe? Eles eram muito ricos, né? E a casa deles é próxima à minha, é uma verdadeira mansão, é uma mansão, ela está à venda. Esse casal, hoje, trabalham só para a doutrina espírita, eles fazem atendimento no nosso lar, eles ajudam, a vida deles hoje é só em cima da caridade, né? E a casa deles, eles colocaram à venda essa mansão, tá? O valor dela é 4 milhões, porque realmente é uma quadra inteira a casa. E esses tempos eu encontrei com eles, né? Eles são muito queridos, né? Um casal assim fantástico.
E esse dinheiro eles vão doar todo para caridade, né? Aí eles falaram para mim, assim, Jussi, a gente já tem uma certa idade, né? A gente já aproveitou tudo que a vida podia dar para a gente foi muito abençoado, né? Então, nossas filhas, eles tiveram 2 filhas, né? Uma mora no Canadá, a outra acho que é na Inglaterra, não me recordo bem agora. As 2 são médicas, né? E a gente já deixou elas muito bem. Então, o dinheiro da casa vai ser todo para caridade, né? Então, assim, ó, outro exemplo, né? Eu tenho na frente da minha casa um galpão muito grande, que é uma empresa gaúcha, sabe? E essa empresa, o dono que fundou ela, ele era alemão, né? Veio criança para o Brasil. Ele, com 10 anos de idade, ele não tinha nenhum sapato, eles eram muito pobres, né? Ele fundou essa empresa, é uma empresa que vende peças para carro a diesel, só carro diesel, caminhonetes, caminhões, né, tratores, enfim. Hoje, essa empresa, ela tem unidades em cada estado do Brasil. Estados maiores têm mais, que nem Santa Catarina, ela já tem 3 unidades, né? Uma empresa muito grande. Hoje, quem toca a empresa é o neto desse homem. Esse homem já morreu, né? E então tem muitos funcionários, né? E tem um funcionário que sempre fala assim para mim: ah, Jússi, porque o dono, herdeiro, filhinho de papai, onde já se viu. Eu falei assim, ele herdou uma coisa que foi muito suada pelo vô dele, mas que o pai dele continuou, o filho agora está, o neto agora está continuando, né? E o teu salário é dessa empresa, né? Então, quanto emprego ele gera? Quantas famílias dependem dessa empresa, né? Uma vez eu conversei com um amigo meu, ele é dono, não sei quem mora aqui na Grande Florianópolis, dono da macarronada italiana. O nome dele é Giannino Librise, né? Ele é italiano mesmo. E ele, a gente conversando sobre empregados, né? E ele assim que estava muito ruim, é que ele tem uma cozinha industrial que manda tudo pré-pronto para os restaurantes, né? E estava com muitos problemas e ele foi na reunião. Ele falou assim para mim, Júcia, eu só falei uma coisa. Eu falei assim, olha, se eu fechar minha empresa hoje, eu vou continuar milionário. Agora, quem for para a rua vai ter emprego? Não vai ser fácil, né? Eu continuo milionário. Então, é assim, é o saber o empregar o dinheiro, né? É saber também o limite da caridade, né? Eu vejo muito isso, assim, ó, na igreja que eu fui batizada, na luterana, né? O que que acontece? Eles dão cestas básicas. Então, tem muita gente que vai na igreja para ganhar a cesta básica. Né? E eu debato muito isso com eles. Eu não sou contra dar uma cesta básica, de jeito nenhum, não sou contra matar a fome, né? Mas tem muitas pessoas que ficam esperando por aquilo ali, né? Por aquela esmola, sabe? E isso eu não acho legal, entendeu? Eu acho que a caridade também, como foi dito aqui, não adianta eu doar todos os meus bens também ficar pobre, né? Então tem que ser uma caridade que você ajude, mas que você possa estar sempre ajudando, né? Não dar os teus bens todos, né? Então, é como foi falado, se a gente for conversar, é assunto para uma semana inteira, né? É isso aí que eu tenho só para falar, tá bom? Obrigada. Bom, muito bom, obrigado, Josi. Falando, né, existem os profissionais da mendicância, mas é uma linha muito difícil de você identificar, né? E a gente faz a caridade. Aquele que fez mau uso daquilo que nós proporcionamos a ele, é o problema dele, né? Então, essa fortuna, ela não pode ser distribuída assim, mas ela pode ser
bem utilizada nessa criação, né, de empregos, é como você disse, do dono da macarronada. Se ele fechar, ele vai aplicar o dinheiro lá em determinado tipo de rendimento, que ele não vai precisar mais trabalhar. Mas e aqueles que dependiam desse trabalho? E aí está em nós também, que dependemos do trabalho, valorizarmos aquele local que nós estamos trabalhando, não é? Eliane, algo a nos acrescentar, Eliane? Boa noite, pessoal. Desculpa o meu atraso hoje e o fato de não ter sido muito assídua, né, o ano passado, durante as reuniões. Daniel, eu passo hoje só ouvindo mesmo, pessoal. Muito bom. Seu Edgar, Marilene, não estou os enxergando, mas acredito que os senhores estejam aí. Ah, agora sim. Muito bom. Deus Estamos a abençoe a ouvi-lo. todos. Eu destaquei uma frasezinha aqui do nosso Evangelho, porque achei muito interessante, que diz: os bens materiais pertencem a Deus, que nos confia eventualmente sua administração, e dela nos toma severas contas. Cabe-nos, pois, utilizá-lo corretamente, seja praticando a beneficência, seja convertendo-os em justo salário. É tudo que foi dito, né, queridos? Então, a gente tem que ter claro que os bens é empréstimo, pertencem a Deus. A gente lembra da fala de Jó, né? Quando ele diz, Deus me deu, Deus me tirou. Ele pode realmente nos dar e nos tirar. Cabe a nós valorizar e ter muito claro que tudo é empréstimo sagrado. Nossa, e que a gente faça bom uso, né, queridos, das oportunidades que a gente tem. Verdade, Quer né, falar? Marilene? As fortunas mudam de mão todos os dias. Não há É um que verdade, encarnou que levou algo junto, né? né? Não pode. Quer falar alguma coisa, amor? Querido. Queria dar uma boa noite a todos. Estava com muita saudade de ver a carinha de vocês. Olha, vocês são a nossa família, viu? Esse grupo é uma família que a gente tem. Muito legal. A gente estava sentindo muita falta. Uma vez chegou um senhor e disse assim para mim, Edgar, vocês espíritas não gostam de dinheiro, né? Quem disse que não gosta de dinheiro? Vocês falam que tem desprendimento dos bens terrenos, não gostam de dinheiro. Eu gosto, sim. Se eu pudesse ter uma fortuna nas minhas mãos, ia saber administrar, eu queria ter, sim. Mas eu não sei o que eu faria, porque eu sou imperfeito ainda, né? O que será que eu faria com a fortuna que eu receberia nas minhas mãos? Eu não me conheço ainda. Não é aquela... O Chico do Francisco de Assis, né? Conhece-te a ti mesmo. Eu não me conheço a mim mesmo ainda. Eu tento ser diferente, melhorar minha parte intelectual, moral e física, né? Mas eu não sei o que eu faria com a fortuna, não. Então, eu vou trabalhando, o egoísmo, o orgulho no nosso coração, sermos cada vez melhor para um dia, se Deus quiser, nós merecermos através do nosso trabalho, a gente consiga. Gostei muito da Justa também, que ela citou os fatos materiais, exemplos. os exemplos que ela falou, muito bom. Todos vocês foram muito inteligentes no que vocês falaram. Todos completaram. Muito bom. Muito bem, Pergunta para Júcio do nome do homem alemão, se é aquele que tu conheceu. A Júcia, o nome dessa empresa que a Júcia falou. Do alemão. O Edgar acha que conheceu um senhor com um nome. Ele ficou me dizendo. Eu disse, então pergunta para ela. Então pergunta, amor. Era o seu Orli. Orli. Ah, então não é esse nome que meu amor disse. Eu conheci uma filha O nome da empresa é Bodipasa.
Não. Ou da não. empresa dele. Acho que o Daniel também conheceu a firma Schneider Logman, né, Daniel? Schneider Logman é uma firma alemã também. Não lembro, seu Edgar, não estou lembrado. Até mais novo que eu, né? Querido. Uhum. Obrigado, José. Obrigado. Obrigado a todos vocês pelo carinho que vocês têm, pelo amor que vocês têm pelo esse grupo maravilhoso que o Daniel, o nosso cacique aí, né? É. Muito, Obrigado, seu Edgar. Obrigado por poder contar com vocês dois sempre conosco. Muito nos honra a sua presença. Edgar, Marilene, estão sempre no nosso coração. essa amiguinha de vocês aqui do lado, aqui, ó, passou mal essa noite retrasada, ficou 2 dias sem poder comer nada. Passou muito Nada mal. de sério. Me assustou, né? Mas ele me cuidou. Com a limitação dele, ele me cuidou. Eu tive uma elevação de pressão e uma crise de fígado violenta, daí fiquei muito ruim. Mas hoje já estou melhor, e o meu maridinho querido, ele não sabia o que fazer para me cuidar. Mas que bom, Mariana, que bom saber que já estão bem, então. Estamos Sim, felizes aqui. graças a Deus. Juntos. Muito bem, pessoal. Mais alguém gostaria de alguma opinião mais, alguma colocação? Por favor, fiquem à vontade. Hoje eu vou poupar a Márcia e a Márcia de perguntar a elas, só se elas quiserem se manifestar. Então, oi? Obrigada, então, por nos poupar, a mim, pelo menos, né? Eu só quero agradecer a oportunidade de estar nesse grupo, né? Mas vocês já explanaram tão bem, e eu também estou com um pouquinho de dor de garganta, então vou poupar a minha garganta. Mas muito obrigada por essa oportunidade, estou adorando participar. Muito bem, nas próximas, então, a gente pergunta. Então, Ótimo. pessoal, hoje, a parte do Evangelho, então, nós encerramos. Vamos para a nossa mensagenzinha, né? Eu vou colocar ela aqui na tela. Estão vendo já a nossa imagem? Sim. Muito bom. Então, eu vou à nossa mensagem. Hoje, eu vou colocar o título dela para, primeiramente, o sorriso. Eu gostaria de ouvir comentários a respeito do sorriso. Depois eu vou contar uma história sobre o sorriso. O que poderiam me falar sobre o sorriso? O José é uma energia muito boa. Ele sorri, transmite felicidade, alegria, muda a psicosfera. Eu vejo vocês aí com a carinha de vocês sorrindo. Muito feliz quando vejo vocês sorrindo. Verdade, né? O sorriso é uma terapia, né? Terapia do sorriso existe ela também. Muito bem, mais alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o sorriso? Muito bem, então eu vou contar uma historinha que eu achei muito interessante, aconteceu, essa é uma história verídica, eu não presenciei, mas aconteceu na casa espírita que eu trabalhava, acredito que lá por 2005, 2006, eu não estava presente, mas na época eu trabalhava na recepção dessa casa, e nós tínhamos uma equipe boa, assim, de recepção boa, que eu digo, várias pessoas, e pessoas muito interessadas nessa parte da recepção, que é a caridade. Eu sempre comentava, né, a recepção de uma casa espírita é a vitrine. Se você tiver uma vitrine bem apresentável, a pessoa vai chegar, não é? Agora, se a vitrine não te agradar, você não chega. Então, voltando ao sorriso, uma recepcionista, uma senhora já na época ali, nos contou que uma tarde, num sábado, se eu não me engano, ela estava na recepção do lado de dentro, e ela viu passar na porta da casa espírita, algumas vezes, uma senhora mais jovem, e olhou para dentro, mas não chegou. Ela viu que ela passou, não lembro quantas vezes, 2, 3, 4 vezes, e olhava para dentro, mas não chegava. E ela saiu para fora, com um sorriso, e
perguntou se essa pessoa estava precisando de algo, se queria conversar, enfim. E essa pessoa daí se abriu com ela que ela precisava conversar. Claro que ela não, como não era espírita, nunca tinha entrado numa casa espírita, ela não sabia do atendimento fraterno, enfim. E essa senhora daí conversou pegou com ela as primeiras informações e conversou com ela e encaminhou o atendimento fraterno. Depois, a atendente fraterno veio conversar com essa senhora. Essa senhora que passou 2, 3, 4 vezes na frente da casa espírita, ela ia se suicidar naquele dia. Mas como essa senhora da recepção foi atendê-la lá fora, com um sorriso, acho que gostou muito do sorriso daquela senhora, muito simpática, muito querida, atendeu ela muito bem, que ela resolveu entrar na casa, porque ela estava passando. Então vejam assim, aí nós vemos o trabalho da espiritualidade, né? Como ela trabalhou nesse momento, porque às vezes as pessoas já tentaram tudo dentro das possibilidades delas ali, não é? Já foram no padre, já foram no médico, já foram no prefeito, já foram no vereador. Ninguém atendeu elas, ou atendeu de uma forma, né, que a fizesse desistir desse intento. Então vejam o sorriso, né? Essa senhora foi atendida com um sorriso tão bonito, ela achou com tanta gentileza, que ela resolveu acompanhar essa senhora para dentro da casa espírita. Então esse sorriso evitou um suicídio, né? E quantas vezes esse nosso sorriso ilumina o dia de uma pessoa? Às vezes a pessoa está chateada, as coisas não estavam se encaminhando muito bem, e de repente recebe aquele sorriso, né? Uma palavra de carinho, de conforto, tudo muda, né? Às vezes você está em algum lugar, de repente está de cara com uma pessoa carrancuda, com a fisionomia fechada, como aquilo causa uma má impressão na gente, né? Então, a importância do sorriso quando vamos falar com as pessoas, quando você vai atender alguém e quando você é atendido por alguém também, né? Essa pessoa te atende, devolva esse atendimento com um sorriso. E não devemos esquecer da importância, então, do sorriso, não é? Então, a nossa mensagem, ela diz assim: no trato da vida humana, às vezes basta um sorriso para trazer a paz, para trazer paz e amor a tudo quanto é preciso. Vejam que o sorriso é um gesto de amor, não é? Quando você olha para alguém e sorri, você está tendo um gesto de amor com aquela pessoa que você está conversando contigo, não é? Então, a importância do sorriso. Vocês imaginem assim se aquela recepcionista não tivesse saído para fora, ou se tivesse, mas chegasse de cara fechada para essa pessoa, não é? Claro que ela não sabia que a pessoa já estava a ponto de um suicídio, mas a carranca dela seria o gatilho para essa pessoa se suicidar. Claro que ela não seria a culpada, mas essa cara fechada, às vezes era aquele detalhezinho que precisava para essa pessoa cometer esse gesto, né? Então, olha a importância da gente tratar as pessoas com esse carinho, com esse respeito e com esse sorriso. Então, essa mensagem, ela está no livro Caminhos da Fé, do Chico Xavier. O autor espiritual é Cornélio Pires. É um livro onde são diversos espíritos que trazem mensagens, né? Então, vejam a importância do sorriso em nossa vida, tanto em distribuirmos como em recebermos esse sorriso, né? Muito bem, pessoal. Então, da minha parte, é essa mensagem. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre ela? Complementar isso que eu falei sobre ela? Pode falar, Kátia. Mais uma fortuna que nós temos na vida, né? Que É façamos bom uso, boa distribuição, né? É verdade, é uma fortuna que nós podemos distribuir. Sem pouparmos, podemos distribuir à vontade, não é? Vamos distribuir, todos sorriram, viu? Então a gente se distribuiu aqui um pouquinho de cada um de nós, né? Muito bom. Bom,
Seguimos adiante, então? Muito bem. Hoje, então, nós vamos iniciar o programa fundamental, aqui já o estudo da doutrina espírita. O programa fundamental, módulo 2, a codificação espírita, o roteiro 1. Então, essa parte primeira, nós vamos entrar um pouquinho da parte histórica, mas essa parte histórica é muito importante para nós entendermos o desenvolvimento e o surgimento da doutrina espírita no mundo. Nós sempre pensamos, né, a doutrina espírita, que ela foi codificada na França, mas ela é do mundo. O espiritismo, as manifestações, as mensagens, enfim, ela é do mundo, ela é universal. Né? Kardec reuniu todo esse conhecimento que estava distribuído no nosso planeta e compilou tudo nas 5 obras dele, né? O Livro dos Espíritos. Lembram quais são as 5 obras? Então, a obra fundamental, a base, é o Livro dos Espíritos. Depois temos o Livro dos Médiuns, que ele sai da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? Depois temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que sai da terceira parte. Depois nós temos o Céu e o Inferno, que é da 4ª parte do Livro dos Espíritos. E depois a Gênese, que é da primeira parte do Livro dos Espíritos. Então vejam que um livro, como o Livro dos Espíritos, que ele tem quase 500 páginas. Dessas 500 páginas, vieram mais 4 livros de mais 500 páginas. Então a gente vê como o estudo da doutrina espírita ele é muito complexo. E de mais esses 4 livros, se fôssemos estudar e compilar dali outros livros, dariam quantos mais, né? Que são todas essas obras complementares que nós temos de Chico, de Divaldo, Ivone Pereira, Bezerra de Menezes, enfim, todos esses livros que nós temos, né, à nossa disposição para ler. Mas então, o programa fundamental, nós vamos começar os estudos sobre os fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação, Hydesville e as mesas girantes. Acho que a grande maioria de nós já ouviu falar nos fenômenos de Hydesville, né? Hoje nós vamos, se der tempo, contar essa história, mas, antes disso, vocês estão vendo esse senhor muito simpático, né? Esse senhor se chama Arthur Conan Doyle, ou Arthur Ignatius Conan Doyle. Ele é um escritor médico inglês, e eu tenho uma pequena biografiazinha dele, porque ele é muito importante para nós estudarmos a doutrina espírita no aspecto histórico. Então, Arthur Ignatius Conan Doyle nasceu em Edimburgo, em 22 de maio de 1859, portanto, 10 anos antes de Allan Kardec desencarnar, não é? E desencarnou em Cromborrow, em 7 de julho de 1930. Então, ele foi um escritor e médico escocês, mundialmente famoso por suas 60 histórias sobre o detetive Sherlock Holmes. Então, ele foi o criador do detetive Sherlock Holmes, mas não o Sherlock Holmes moderno. O Sherlock Holmes de Conan Doyle, ele só trabalhava com a inteligência. Nos filmes dele não tinham a violência, porque ele, depois do crime acontecido, ele ia ver todas as evidências para descobrir quem era o autor do crime, né? Inclusive, ele tem bom, voltando então, depois eu falo a parte que está mais abaixo. Ele tem, então, essas 60 histórias do detetive Sherlock Holmes, consideradas uma grande inovação no campo da literatura criminal. E também O Mundo Perdido. Eu não sei se alguém lembra que no passado, eu acho que eu era jovem, tinha um filme de ficção chamado O Mundo Perdido, em que eles iam num balão e passavam com uma outra dimensão, onde era um mundo pré-histórico, não é? Pois era do Arthur Conan Doyle também, O Mundo Perdido. Então, ele foi, então, um renomado, prolífico escritor cujos trabalhos incluem histórias de ficção científica, novelas históricas, peças e romances, poesias e obras de não ficção. Inclusive, esse livro que eu vos apresento, A História do Espiritismo.
Esse livro eu tirei, é a capa de um livro que eu ganhei em 2004, não, 2003, foi o primeiro ano em que eu coordenava grupos de estudo. No final do ano, o pessoal me deu de presente esse livro. Então, eu tenho até hoje, até eu estou com ele aqui. Eu achei interessante, o pessoal colocou uma dedicatória, diz assim: quem pratica o bem e se esforça para fazer o melhor dentro daquilo que se propôs, é mais digno para receber as bênçãos de Deus. Se eleva a cada ação praticada, por mais simples que seja, sentindo a paz e o amor vibrarem em seu coração. Estes sentimentos se transformam em luz divina a irradiar nosso ser. Deus é luz, luz é energia, energia é vida, vida é amor. Desculpe, não é 2003, 2006. Então, foi 3 anos depois. Eu comecei em 2003. Então, esse é um livro do Sir Arthur Conan Doyle, ou Ser. Por que eu estou falando em Ser? Porque Arthur Conan Doyle foi condecorado com essa honraria pela Rainha Vitória, pelos seus escritos, né? Então, nós vamos ver que em meados do século XX ou XIX, surgiram na América, então surgiu na América esses fenômenos primeiramente, né? E pelo caráter ostensivo e intencional, causaram um forte impacto na opinião pública, em geral, com ressonância no mundo intelectual da época. Então, esse é o início. Antes de prosseguirmos, eu quero ler aqui no livro, eu aconselho a todos que gostem de história da Espiritismo que leiam esse livro. Então, nós vamos ver aqui, ó. O primeiro capítulo. Nós vamos ver a história do Espiritismo e a história de Swedenborg. Swedenborg foi um médium, Emanuel Swedenborg. Ele viveu na Suécia, ele tinha o dom da dupla vista. Ele estava em Estocolmo e ele previu, ou melhor, ele estava numa cidade longe de Estocolmo e viu um incêndio acontecendo na cidade e descreveu bem como aconteceu. E até o pessoal na época não acreditou muito, inclusive 1600 e pouco, os meios de comunicação ainda eram meio precários, mas depois ficaram sabendo que foi exatamente como ele descreveu. Aí nós temos grandes médiums, né? E muitos nós não conhecemos, por exemplo, Edward Irving, o episódio do Ellisville, que foi tirado daqui, as Irmãs Fortes, primeiras manifestações na América, na Inglaterra, os progressos contínuos da Inglaterra, a carreira de Didi Holmes. Didi Holmes é um médium escocês chamado Daniel Douglas Holmes, que tinha o dom da levitação, ele também viveu lá em torno de 1600, 1700. Ele, numa apresentação dele, ele saiu pela janela de um prédio, era um prédiozinho, 2, 3 andares, e saiu, circulou por fora e voltou da outra janela e entrou no salão de volta. Temos os irmãos Davenport, inclusive nós vamos falar primeiramente sobre os irmãos Davenport. No estudo da doutrina espírita, no livro Tomo 1, só fala sobre as irmãs Fox. Na verdade, desde que eu iniciei o nosso estudo, eu tenho colocado sobre os Davenport, quando eu falar sobre a história deles, nós vamos ver que eles têm uma história semelhante à das irmãs Fox. E como médiums, eles tinham um dom até mais apurado que o das irmãs Fox. E eu não sei por que eles não colocaram na apostila, no livro, talvez por ficar muito longo, então, o livro, mas eu achei muito importante, e eles foram os primeiros a despertar sobre os dons espirituais. Então, a primeira história que eu vou contar logo depois vai ser sobre eles, que eu acho muito importante para a doutrina espírita. Aí temos aqui, vocês lembram que eu falei sobre as pesquisas de William Crookes, tem aqui nesse livro também,
Bom, aqui são uma outra médium que é muito falada, Eusápia Paladino, acho que muitos ouviram falar também. Ela foi uma que, através das sessões mediúnicas dela, aconteceram também as mesas girantes. Depois tem foto ali que eu vou mostrar. Então, Eusápia Paladino, deixa eu ver mais um aqui. Madame Esperança, essa também é uma médium conhecida. Station Moses. Temos sobre fotografia espírita, enfim. É um livro excepcional em termos históricos. Eu aconselho aqueles que não têm a ler. Talvez não se encontre mais tão fácil em livraria, mas se quiser eu posso passar ele em PDF, eu tenho em PDF. Olha, vale a pena ler esse livro. Bom, então, voltando à nossa história. Aqui, então, eu quero dizer que sobre os Davenport nós não vamos encontrar no livro. Essa parte histórica, eu vou contar, ela é tirada desse livro, A História do Espiritismo. Eu acho tão importante ou mais que as próprias Irmãs Fox. Inclusive, os fins deles, Irmãs Fox e Davenport, foram parecidos. O final de carreira deles, vamos dizer assim. Então, nós temos o da esquerda, o Ira Erastus Davenport, nascido em 19 de setembro de 1839, e desencarnou em 8 de julho de 1911, com 72 anos. Aí temos o irmão dele, William Waring Davenport. Ele nasceu em 1º de fevereiro de 1841, portanto, 3 anos depois. Desencarnou em 1º de julho de 1877, aos 36 anos. Então, ele desencarnou novo. Isso tem uma história muito interessante, que vale a pena a gente estudar ela. O que é isso aqui? O que nós estamos vendo ali? Abaixo, um público. Lá em cima, 2 câmeras. Eles fechavam eles amarrados, um de cada lado das câmeras, com uma parede no meio. Fechavam aquelas portas. E viram que tem instrumento musical levitando? Aí os instrumentos musicais tocavam, suspensos no ar, sem ninguém encarnado, é claro, está tocando nesses instrumentos. Então, essas são imagens reais daquela época. E aqui, nós temos o Ira Erastus Davenport na idade já da velhice dele. Não sei se vocês conseguem ler o nome, está pequenininho, mas esse ali é o Henry Houdini. Ele foi um mágico. Nessa época, ele conheceu o irmão Davenport, o Ira Erastus, ele na velhice, ele jovem. Aqui nós temos de novo o Henry Houdini, e ali nós vemos ele amarrado em algumas correntes e algumas bolas. Depois eu vou falar o que significa isso. Ali não é uma prisão. Eu vou falar o que significa. Então, Henry Houdini, nome artístico de Heinrich Weiss, provavelmente alemão. Não era alemão. Era húngaro, né? Na Hungria, capital da Budapeste, né? Apesar que húngaros e alemães são irmãos, né? E ele nasceu em 24 de março de 1874 e desencarnou em 31 de outubro de 1926. Então, estes eram os irmãos Davenport. Mas, como, agora eu olhei aqui, nós estamos na hora, eu acho que não vale a pena eu começar a contar a história deles, porque não vai dar tempo, né, de nós concluirmos. Então, o interessante é a gente contar ela numa conversa só. Então, eu dei só essas pinceladas. No próximo encontro, eu mostro de novo essas imagens, porque depois, conforme eu for falando, vocês vão lembrar das imagens. Eu acho muito interessante. Tudo que é com imagem, a gente grava melhor. E nós vamos ver que isso aqui, o estudo tanto das irmãs Fox como dos Davenport, vão nos auxiliar muito no futuro, para a gente entender melhor essas manifestações, a história do Espiritismo. Como Allan Kardec depois se envolveu nesse estudo, né, da doutrina dos Espíritos, que a princípio ele não queria, porque Kardec era uma pessoa muito séria,
Mas um amigo dele chamado Portier, que era também um estudioso muito sério, havia participado de algumas sessões das mesas girantes e convidou Kardec. E por se tratar de uma pessoa muito séria, Kardec foi numa sessão. E quando ele assistiu, ele chegou a uma conclusão, que aquilo não era um divertimento, era algo muito sério. E que por trás daquelas manifestações das mesas, tinha que ter uma inteligência. Porque ele diz assim, uma mesa não tem cérebro, uma mesa não pensa, uma mesa é um ser inanimado. Então tem que ter um ser inteligente por trás fazendo isso. Isso em 1950, né? Kardec começou a ter esses primeiros contatos. Então, pessoal, como nós já estamos chegando na hora, alguém gostaria de mais alguma colocação, algum questionamento? Por favor, fiquem bem à vontade. Tudo tranquilo? Então, no próximo encontro, eu contarei a história dos Davenport e, se conseguir, também a das Irmãs Fox. Então, pessoal, para nós encerrarmos o nosso encontro de hoje, Fátima, eu posso te pedir para fazer nossa oração final, de encerramento? Obrigado. Jesus, companheiro nosso de jornada, agradecemos ao teu coração generoso e misericordioso a oportunidade concedida de estudarmos, de refletirmos em torno do teu evangelho. Que possamos sair dessa reunião mais fortalecidos e mais esclarecidos sobre a responsabilidade da palavra, seja ela escrita ou articulada. Que possamos sempre pensar antes de verbalizarmos nossos pensamentos, para que não sejam um veículo de dor ou de mágoa. Que possamos entender a fragilidade, a sensibilidade de quem as ouve. Que possamos sempre lembrar do teu ensinamento maior. Faça ao teu próximo o que desejas para ti. Que possamos igualmente rever nossas atitudes, avaliando nosso comportamento e nos predispondo a modificá-los, visando o nosso próprio crescimento e o crescimento dos que nos cercam. Que possamos sempre, Senhor da vida, reconhecer nossos erros e nos retratarmos com quem tenhamos magoado. Ajuda-nos, Mestre, para que possamos nos tornar homens e mulheres de bem, pessoas boas. Ajuda-nos a seguir os teus exemplos, que a tua misericórdia nos alcance e que a tua luz nos conduza pelos caminhos da vida. Abençoa e proteja todos do grupo e também os que não puderem estar presentes no dia de hoje. Que assim seja. Boa semana para todos.